Já pensou em fazer um vídeo institucional para sua empresa, mas com uma pegada de documentário? Então fica aí que a gente vai mostrar tudo agora. Vai. Foca lá! Oi pessoal, meu nome é Rubens Prado, eu sou da 035 Filmes e esse é o Trampo Nosso de Cada Dia, um quadro onde a gente mostra os trabalhos que a gente faz, o processo criativo, os perrengues, toda a história por trás do vídeo. No episódio de hoje, a gente vai mostrar como que a gente fez um vídeo institucional, mas com uma pegada documental, que a gente fez para a Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde eles queriam mostrar a história da corretagem de algodão no Brasil, né? Ou seja, a história do comércio do algodão no Brasil, que na época que a gente fez o trabalho estava comemorando 100 anos. A Bolsa Brasileira de Mercadorias apresenta Algodão, 100 anos do mercado organizado no Brasil. O César, que é o diretor-geral da Bolsa, entrou em contato com a gente com esse briefing de fazer esse vídeo, né? Eles iriam ter um evento comemorando os 100 anos do algodão no Brasil. Então ia ser um puto evento onde todo mundo do mercado ia estar presente. Um dos pontos principais do evento seria a exibição desse vídeo. Então era uma responsabilidade muito grande. O briefing do César tinha tanto a intenção de mostrar a história da corretagem do algodão no Brasil, quanto mostrar o trabalho da Bolsa Brasileira de Mercadorias, né? Onde que essa corretagem, onde que esse comércio acontece. Mas ele não queria que fosse algo muito propagandista da Bolsa, né? Ele queria mostrar que a Bolsa fez parte dessa história. Um grupo de empresários pioneiros vislumbrou um futuro promissor para o algodão. Eles se uniram para formar a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Mas como que eu vou contar uma história de um setor muito importante no Brasil, sendo que eu não sei essa história? Então a gente teve que ir atrás das pessoas que sabem dessa história, né? Então a gente foi atrás de pesquisadores, pessoas da área do algodão, livros, fotos, vídeos, pra gente conseguir encaixar essa história. E a entrevista que a gente fez com essas pessoas, elas não iriam entrar no documentário, era só pra gente ter a base da informação. Então só pra gente conhecer a história foram horas de entrevistas gravadas pra gente depois conseguir fazer o roteiro. E além disso, a gente tinha que contextualizar o início dessa história, né? A história do algodão não começou exatamente há 100 anos atrás, do nada começou. Existia um contexto histórico que vinha antes desses 100 anos, então a gente teve que fazer essa pesquisa também histórica mundial pra mostrar o contexto onde começou a história do algodão no Brasil. Com a Guerra da Secessão, esse cultivo foi interrompido. E o Brasil passou a cultivar algodão para exportação. Mas aí você pergunta: por que eu vou querer fazer um vídeo histórico da minha empresa, meu cliente, não sei o que lá? A Bolsa, ela fez esse vídeo, não foi contando a história dela, ela contou a história do setor de algodão. Então quando ela fez isso, ela estava homenageando o cliente dela. Isso é uma forma de se conectar com ele e o cliente vai ver muito mais valor na sua marca. Então não tem mimimi não. Faz o vídeo histórico. Caralho. Aí você vai falar também: mas tem que fazer pesquisa, não sei o que lá. Joga pra nós que a gente faz a pesquisa. A gente não conhece a história de tudo no mundo, né? Então a gente vai ter que fazer essa pesquisa. Como a gente vai fazer o roteiro, como a gente vai fazer a edição, a gente precisa conhecer essa história. A gente precisa ir atrás de quem conhece a história. Então se você também não conhece, a gente vai descobrir isso pra você. A gente descobre juntos a história do que você quer. Você quer papar, fia? Vou papar? Pera aí que eu vou papar pra ela. Beleza, mas quais foram os desafios nesse trabalho? Além dessa pesquisa, né, para entender a história, a gente tinha que fazer uma pesquisa de imagens, né, porque a gente tinha que ter algo visual para mostrar nessa história, né? Métodos de classificação, revisão e arbitragem foram criados e adotados na época. E há 100 anos atrás não tinha tanta imagem assim, né? Eram poucas fotos disponíveis. Então a gente teve que ir no memorial da B3 para fazer essa pesquisa de imagens, porque eles têm um museu histórico da Bolsa. Então nas imagens antigas da Bolsa tem os leilões lá com os algodão lá no meio, lá era bem legal. Mas por que foi um desafio essa questão das imagens? Porque elas não eram digitalizadas, né? Então, além de pesquisar as imagens, a gente teve que levar o nosso scanner e digitalizar uma por uma. Todas as imagens que você for ver no vídeo que é da B3, a gente que digitalizou. E a segunda dificuldade foi que algumas imagens ainda não estavam catalogadas. O memorial da B3, eles estavam nesse processo de catalogar os arquivos que eles tinham e algumas coisas ainda não tinham sido catalogadas. Então a gente teve que olhar as fotos e através de alguns objetos, vestimentas, sei lá, o aspecto do ambiente, a gente conseguia determinar mais ou menos a época que era essa foto, né? Não foi de todas, mas algumas teve esse trabalho que foi bem difícil.
Mas o principal desafio desse trabalho foi achar as pessoas com as informações, porque por mais que a gente achava os pesquisadores, eles tinham uma linha de pesquisa que não necessariamente era a história que a gente queria contar. Então sempre faltava uma informação, então a gente tinha que ir atrás de várias pessoas do Brasil inteiro. Então pessoas aqui de São Paulo, do Mato Grosso, do Nordeste, centros de pesquisa, né, que colaboraram com a gente com essas informações. Então esse não era o tipo de pesquisa que a gente conseguiria fazer só pelo Google, né? A gente dependia das pessoas. Apesar de ter sido um dos trabalhos mais complexos que a gente fez, foi gratificante por 2 motivos. Primeiro, porque a gente foi conhecendo a história do país, de São Paulo e de instituições importantes. E também porque a gente contou a história dos 100 anos do algodão através da história de pessoas. E nesse evento que o vídeo foi exibido, haviam filhos e netos dessas pessoas. Então eles se emocionaram vendo a história da sua família sendo contada. Olacir de Moraes e Inácio Mamana Neto idealizaram um novo cenário para o nosso algodão no Cerrado brasileiro. E até mesmo o César da BBM ligou pra mim durante o evento, falando super animado que o filho de não sei quem tava chorando e que o vídeo tinha sido um sucesso. Bom, você viu alguns trechos desse trabalho durante esse vídeo, mas após a vinheta vai ter o vídeo completo, então fique aí para assistir e conhecer mais a história do algodão no Brasil. Se você gostou, curta, compartilha, mostra para aquele amigo teu que tem aquela história legal para contar, chama nós. Algodão brasileiro, importante para a produção de biodiesel e de óleo de cozinha, essencial para a nossa indústria têxtil, destaque do nosso agronegócio. Somos o 5º maior produtor mundial. Estamos entre os 5 maiores exportadores. Boa parte da nossa produção é monitorada através de um moderno sistema de rastreamento e classificado pelo rigoroso modelo HVI. Aqui também produzimos sementes de alta qualidade. Nossa cotonicultura é organizada, alinhada com as tecnologias mais sofisticadas do mundo. Resultado do trabalho obstinado de idealistas que se uniram e acreditaram no potencial do nosso algodão. Superaram obstáculos e encontraram soluções inovadoras ao longo dos anos. Uma bela história que começou há muitos anos atrás. A Bolsa Brasileira de Mercadorias apresenta Algodão, 100 anos do mercado organizado no Brasil. No Brasil colonial, o algodão foi introduzido em pequenas propriedades para produzir as roupas dos habitantes e escravos. Mais tarde, na Europa, a Revolução Industrial mudava o mundo e impulsionava a indústria têxtil. Como boa parte do algodão que abastecia as fábricas inglesas era produzida nos Estados Unidos, com a Guerra da Secessão, esse cultivo foi interrompido e o Brasil passou a cultivar algodão para exportação, sobretudo no Maranhão, onde ele ganhou a alcunha de ouro branco, negociado essencialmente para a Inglaterra. Em São Paulo, o café passava por uma crise e logo o algodão se tornou uma alternativa rentável. A produção prosperou tanto que há exatos 100 anos atrás, um grupo de empresários pioneiros vislumbrou um futuro promissor para o algodão. Eles se uniram para formar a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Em 1918, o prédio da Bolsa de Mercadorias de São Paulo foi inaugurado. Desde o começo, a Bolsa Paulista, que originou a nossa Bolsa Brasileira de Mercadorias, tinha como objetivo organizar e regulamentar o negócio do algodão, sempre alinhada com o mercado externo mais desenvolvido. Nos pregões do algodão da Bolsa aconteciam importantes negociações. A Grande Depressão de 29 desencadeou a crise do café e, mais uma vez, o algodão se tornou um bom investimento para os agroempreendedores. A produção de São Paulo se fortaleceu e a indústria têxtil paulista se desenvolveu. Métodos de classificação, revisão e arbitragem foram criados e adotados na época.
no Instituto Agronômico de Campinas, sementes eram testadas e aperfeiçoadas. Em 1934, o estado de São Paulo já detinha mais de 1/3 da produção nacional. Anos depois, com a incerteza da Segunda Guerra Mundial, o mercado de algodão brasileiro se beneficiou. Foram tempos áureos para os negócios do nosso algodão. Em 1952, um sistema de tickers passou a agilizar a transmissão de informações do pregão do algodão. Ele foi utilizado durante as décadas seguintes. O primeiro leilão de fardo de algodão era um grande acontecimento. Os 400 anos de São Paulo foram celebrados num destes leilões. Em 1957, o Brasil se destacava no mercado, mas depois, com as demandas externas exigentes e voláteis, ele se enfraqueceu. Mas a nossa produção permaneceu em alta até o início dos anos 70. Mas em 1973, foi decretada a proibição da exportação do algodão no Brasil. Por outro lado, nesse período, a indústria têxtil avançou muito. Até que nos anos 90, mais uma vez, a reunião de grandes visionários mudou o nosso destino. Olacir de Moraes e Inácio Mamana Neto idealizaram um novo cenário para o nosso algodão no Cerrado brasileiro. Com os fertilizantes adequados, o clima perfeito e força de empresários inovadores, a cotonicultura se desenvolveu plenamente no Mato Grosso. Tanto que hoje o estado é o maior produtor do país, seguido da Bahia. Essa história é motivo de orgulho para qualquer brasileiro, em especial para nós da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Nos 15 anos da Bolsa Brasileira de Mercadorias, reunimos os principais corretores de algodão, promovemos os leilões da Conab e os leilões para a venda de produtos agrícolas e particulares. Criamos e regulamentamos o SINAP, que gera informações da comercialização do algodão. Além disso, criamos e mantemos a Câmara Arbitral e somos associados à SICA. Estamos de olho no futuro. Acreditamos na força das gerações que fizeram, fazem e vão fazer parte da história do algodão brasileiro.